Então tá, pessoal, então eu vou começar a fazer a parte de aplicativos e a parte de web, tá? Vou começar com a parte de web desktop, que é a parte, digamos, mais fácil que a gente tem para fazer uma criação. Uma das coisas que a gente deve se importar de início, tá, é compreender que todas as partes que vêm da web, a gente normalmente divide em três partezinhas básicas aqui, que é o cabeçalho, tá? Que seria essa parte aqui de cima. A parte de conteúdo, content, que é aqui esse meio, e a parte de rodapé, que seria aqui embaixo. Então, normalmente esses arquivos aqui, quando a gente vai criar, a gente precisa que a gente descubra, tá? Deixa eu só vir aqui, qual é a resolução da nossa tela, tá? Então, vocês vão vir no computador de vocês para saber qual é o tamanho, descobre qual é esse valor aqui e diminui 16 pixels, tá? Esse 16 pixels é dessa barra de rolagem aqui, ó. Então, por isso que o meu eu fiz 1360, tá, ó. Tamanho da imagem. Deixa eu botar em pixel. 1360, botei 720 para ser uma altura razoável que vem daqui até aqui embaixo. No meu computador, tá? Também é importante quando vocês estiverem criando o arquivo novo aqui, que ele tenha 72 dpi, cores RGB, e pode ser transparente ou branco, aqui tanto faz. Isso é bem de boa, bem tranquilo. Tá? Então, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar. E aí vocês vão escolher um tema de uma empresa que existe de verdade, de preferência uma empresa ou que não tenha site, tipo uma ONG, ou algo que esteja muito feio, que precise ser melhorado, daí a gente consegue fazer. Mas sempre tenho em mente essas três partes aqui, tá? Então isso aqui eu mostrei para vocês só para vocês terem uma ideia aqui de como é que é a divisão, e a partir daqui agora eu já vou começar a trazer as imagens. Eu peguei um logo qualquer na internet só para ter a composição aqui. E no começo, como vocês já tinham visto ali, eu tinha escolhido uma cor de fundo, tá? Essa cor de fundo ela vai só servir para me ajudar aqui a ter uma ideia de composição. Então, vou deixar aqui em cima, ó. Normalmente o logo a gente coloca sempre no header. Pode ser no centro, pode ser na direita, pode ser na esquerda. Eu estou fazendo o mais tradicional possível para vocês, que é o mais fácil. E normalmente ele fica na esquerda, tá? Mas, se vocês quiserem, não precisa necessariamente ficar na esquerda. Dá para fazer outros tipos de composição. Eu vou fazer uma composição tradicional para ser mais fácil eu conseguir explicar mais rápido para vocês. Aí depois, normalmente, se tu tem uma foto assim com fundo branco, ela é bem fácil de vocês conseguirem mesclar ela com o fundo aqui, utilizando essas propriedades de camada aqui. Dá para experimentar dependendo da foto, tá? Eu utilizei o escurecer ali porque foi o que menos apareceu diferença para o fundo. Ó, essa aqui, o cor mais escura também funcionaria para o meu, mas vai variar conforme a imagem, tá? Conforme vocês quiserem aí. Se vocês pegarem uma imagem que já for transparente, aí não precisa fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo aqui. Normalmente, quando a gente tem o cliente, ele já dá o logo em num formato que a gente já consiga fazer aqui. Mas então, vocês viram que já foi fácil, já coloquei ali. E eu estou fazendo a composição agora dessa parte aqui de cima. Então, a segunda parte que eu vou fazer para vocês é a questão de compor o menu. Então, pode ser escrito letra maiúscula, letra minúscula, vocês que sabem, tá? Mas normalmente se escreve em letra minúscula. Quando a gente quer dar um pouquinho mais de leveza e quando a gente quer dar mais força, a gente escreve em letra maiúscula, mas a leitura fica mais devagar. Tenham em mente isso, tá? Depois a gente vai ajeitar a questão do tamanho dessas letras. Como eu estou fazendo são partes obrigatórias, tá? Meio que eu não preciso nem pensar muito sobre quais são as
Vou testar letras para ver quais são as letras que funcionariam. Eu já peguei uma letra aqui que eu sei, obviamente, que funciona bem para web. Tá? Mas vocês podem baixar fontes do Google que funcionaria bem tranquilamente. E aí vocês colocam alguns itens aqui nesse menu. Dá para fazer assim, dá para fazer efeitos também embaixo, para indicar que eu estaria, digamos, nessa página aqui, ó. Tá? Estou indicando que a gente está aqui. Não fiz um estudo de cor ainda, nem do espaçamento, que ficaria bom aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia de tipo de recursos que vocês poderiam utilizar. Esse aqui é um deles, tá? De tu marcar com o sublinhado onde seria. O outro pode ser... Não façam todos ao mesmo tempo, tá? Obviamente. Variação de cor, que era o que eu estava mostrando na aula ali, tá? Digamos, esse aqui seria o que está marcado, ou que está com o mouse em cima. E essa corzinha aqui não daria, tá? Porque ela ficou com um péssima contraste para a parte de baixo ali, tá? Mas é como é só um exemplo. Depois vocês experimentem um pouquinho assim, variações. Às vezes pode ser pouquinha coisa, tá? Que já facilita a leitura. Aqui seria interessante também que essa minha letra ela tivesse um pouquinho mais de espaçamento entre elas. Aí se vocês notarem, por exemplo, que está muito apertada a letra, que nem no caso a minha aqui, vocês podem aumentar o espaçamento do kerning aqui, os valores dá para mexer, ó. Tá, aqui já ficaria melhor. Tem espaçamento entre linhas e outras coisas aqui são interessantes nessa parte do parágrafo aqui, caracteres, tá? Que a gente clica quando está com o texto selecionado aqui, é bem ali em cima. Então, notem que já funcionou essas duas formas aqui, ó. Vou acertando, tá? Os espaçamentos, vou deixar. Depois, obviamente, que eu contaria aqui quantos espaços tem, mas como eu estou só mostrando para vocês os recursos, tá? Uma outra forma de dividir os conteúdos, ó, botar essas barrinhas aqui, ó. Fica do lado do Z. Isso que eu estou fazendo aqui. Opa. Então, são pequenos recursos que a gente vai utilizando para justamente dividir ou fazer alguns efeitinhos aqui para mostrar exatamente do jeito que a gente quer que funcione. Mas, importante saber que, tipo, parte de cima aqui. Vocês viram que na outra vez eu coloquei uma imagem aqui, né, que foi de uma guitarra. Essa aqui. Para começar a fazer parte de composição assim mais estética mesmo, né? Tinha colocado ela aqui no canto, dei um zoom nela. Ela vai só servir de efeito mesmo, né? Tinha dado um efeitinho nela também. Aqui ela já começa a ficar com. Daqui a pouco ele já vai começar a ficar com cara de site. Essa parte aqui, né? Ela é a parte do conteúdo propriamente dita. Então aqui a gente vai ter que escrever alguma coisa,
a gente. Mas tudo bem, é só para um exemplo. Então aqui eu estou fazendo a home, tá? Normalmente na home a gente tem mais informações, né? Criei um botãozinho novo. Deixa eu pintar aqui. Depois eu altero esse aqui, tá? Só para vocês verem. Existem formas também que elas já são prontas, tá? Mas já começa a criar uma composição com cara de site mesmo, tá? Eu estou fazendo em blocos assim, mas eu posso depois simplesmente começar e ter as minhas alinhamentos e tudo mais, tá? Para ficar mais fácil de eu recortar depois. Então aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho outro bloco, tá? Aqui no meio, depois eu vou colocar alguma outra coisa, tá? Vou diminuir um pouquinho esse espaço aqui, o bloco não ficar tão grande assim. Por enquanto eu estou só colocando os elementos que são os principais, que são obrigatórios. Agora, como eu diminuí o tamanho da letra em cima, também tem que ver a questão de proporção e tudo mais. Tinha mostrado para vocês também que essa parte aqui de baixo, tá, ela é meio que obrigatória, assim, ter algumas informações de contato, endereço. Tá? Então, meio que essas informações de contato, endereço, elas meio que são obrigatórias a estar aqui embaixo. Uma outra coisa que é meio obrigatório de estar aqui embaixo são ou aqui embaixo ou lá em cima. Esse aqui normalmente é bem pequeno, tá? Não vai ocupar muito espaço não. Contato, ah, coisas mais simples também são mais interessantes, mais rápidas de fazer, tá? Agora, uma coisa que sempre tem também são redes sociais, que eu já deixei salvo aqui também. Ó, usar todas essas aqui, tá? Essa aqui ficou meio demais. Vou só copiar essas de cima aqui, que são as mais populares. Essas aqui tá boa. Posso até dividir ela em mais de uma linha aqui também. São meio que elementos assim que vocês podem ter certeza que eles sempre vão aparecer. Não importa o que é o tipo de projeto que a gente esteja fazendo para desktop, quando a gente está fazendo o site é meio que inevitável que a gente vá colocar redes sociais, tá? Tô fazendo rapidão aqui, tá? Só para eu separei em duas camadas aqui, tá? Caso aconteça de vocês se separarem, quererem juntar de novo, é Ctrl E para juntar as duas camadas aqui. Como eu estou só mostrando as composições aqui, ó, ficou até torto ali, tá? Depois eu assim, caso fique torto que nem o meu aqui, ó, vocês traçam essas réguas aqui, a gente usa direto, tá? Dá-lhe um zoom aqui e a gente vai começar a alinhar ela aqui. Não tem problema disso aqui tá para cima, para baixo, porque quando eu
dou o efeito, aqui isso vai sumir, então não vai fazer muita diferença. Então aqui agora já ficou melhor. Então vocês veem que ele já está com uma cara de site. Fazendo um pouquinho acelerado mais do que o normal, tá? Quando a gente vai fazer um projeto, a gente precisa pensar mais nesses alinhamentos e coisas do gênero. Não pode ser tão rápido assim quanto eu estou fazendo, mas é que é para o vídeo não ficar tão longo. E testar espaçamentos, coisa e tal. Mas para vocês terem uma ideia, eu estou imaginando isso aqui em 3 blocos, tá? Que é mais ou menos isso aqui. Por que eu estou imaginando em 3 blocos? Isso é mais importante, tá, do que as partes do Photoshop e coisas nesse sentido. Esses 3 blocos aqui, eles, quando eu levar para o celular, esse bloco aqui ele vai para baixo desse aqui, e esse aqui vai para baixo desse aqui. Tá? Então é por isso. Então eu preciso me certificar, tá, que esses blocos aqui eles vão ter aparentemente ou mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou só pintar aqui para... Seria esse aqui um bloco. Esse aqui seria o segundo bloco. Eu vou pintar com outra cor aqui, tá? Só para vocês verem. Pode ser uma cor diferente, para vocês enxergar o fundo. Um outro bloco. E o próximo, mais um bloco. Daí, o que vocês vão imaginar? Ó, professor, aqui tá legal, tá do mesmo tamanho, tá? Não tem problema, eu tô só fazendo teste aqui. Mas eu sei que esses 3 aqui, eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, eu sei que esse aqui, ó, tem 1, 2, 3. Não preciso medir de cabeça, assim, tá? Eu posso simplesmente utilizar ferramentas que a gente tem aqui, ó, a ferramenta régua. Vou medir o que tem aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tá marcando lá em cima, ó, o L, perto no Shift, tá? Para ele não... Então, ele tem 49 aqui de margem. Poderia ser 50, tá? Mas tudo bem. Então, aqui desse outro lado, eu preciso de 49, tá? Também. E maior, 55. Mais ou menos isso aqui, tá? Vocês vão usar essa reguinha aqui para marcar essa distância aqui. Dá para fazer aqui, ó, da direita para a esquerda, se vocês quiserem ter a precisão, tá? E daí, quando ele chegar no 49, aqui só vai ser negativo ali, tá? Agora tá marcando negativo porque eu estou marcando da direita para a esquerda. Então, os dois teriam que ter 49. Não vou fazer isso, eu só queria mostrar essa ferramenta para vocês da régua. Digamos que aqui deu uns 3, 4 pixels de diferença. Então, esses aqui, eu estou juntando eles de novo, tá? Dando Ctrl E aqui. Esses 3 aqui, que eles servem só de marcação para mim, ó. Então, agora eu já sei. Meus três blocos de informação, eles são isso aqui. Ainda, tá, que vocês podem fazer para não se perder nos blocos, porque isso aqui vai servir para as páginas internas também, tá? Ó, posso dar uma opacidade aqui. Bem pouquinho aqui, ó. Vocês estão vendo ali, ó, né? Já deu para notar que tem diferença de cor, beleza. Só para eu me organizar. Tá legal aqui o espaçamento entre uma e outra? Tá legal. Então, aqui eu já posso colocar um outro elemento. Tá? Dependendo da página, até nem precisaria ter muitas coisas aqui. Mas é como eu estou...
do grid. Como esse aqui eu deixei grudado, tá? Aqui eu posso deixar grudado também, porque como eu tô com espaçamento ali, ó, não é problema nenhum. Mas o normal também é a gente fazer um espaçamento interno entre eles. Posso deixar centralizado. Então aqui não vai ter problema nenhum. Posso ter outros elementos aqui. Não se preocupem, puxem réguas à vontade aqui para se utilizar disso aqui, tá? Quando ele grudar assim, ó, que às vezes a gente não consegue alinhar, vocês apertem no Ctrl, e daí eu tenho mais liberdade, ó, ele não gruda. Ó, mas se eu quiser grudar, daí deixa sem o Ctrl. No meu caso aqui eu quero mais liberdade, apertei no Ctrl, coloquei aqui, tá? Então, questão assim de uso mesmo, tá? Deixa eu pegar mais uma imagenzinha aqui, tipo essa aqui. Pra ter a minha composição aqui dessa promoção. E aí o meu site ele já vai começando a ficar com uma cara um pouquinho melhor. Tá? Então, tipo, esses testes todos que vocês vão fazer aqui, o objetivo é que ele fique com uma cara de teste. Então, digamos aqui, consegui fazer essa primeira página, tá? Vou olhar para ver, ok, está legal, não está legal, o que eu preciso mexer aqui na composição, isso aqui não ficou bom aqui, preciso que fique para cá, vou colocar aqui em cima, talvez fique melhor, talvez lá na direita, e aqui o efeito visual talvez fique melhor, posso colocar isso aqui lá para baixo, no meio. Isso vocês vão ter que experimentar essas questões básicas aí de estética, tá? Vocês veem que não é tão complicado assim de montar um layout. Terminei essa primeira página aqui, eu preciso salvar ela, tá? E aí eu vou salvar ela na minha pastinha lá que eu criei. Deixa eu só ir para cá e achar a minha pasta aqui da UX. Vou botar o nome de index, tá? Mas tudo em minúsculo aqui. Index é a primeira página. Salvei a primeira página. Então, eu deveria ter salvo até antes, tá, pessoal? Me esqueci. Fiz o layout, gostei desse layout aqui, tá bonito. Vou fazer a página sobre nós. Tá? Vou começar a fazer páginas internas. Então, eu vou fazer uma cópia dessa aqui. Sobre nós. E aí, a página interna, ela é muito, muito mais fácil de fazer. Então, eu sei que eu estou na página sobre nós. Vou... Vocês notem que eu fiz uma cópia aqui, né? Eu sei que essa página é essa aqui agora. Eu estou usando o amarelinho ali. E vou começar a trocar os conteúdos aqui, mas obedecendo essa minha organização de layout, continuando esses três aqui. Mas vocês vão ver que agora eu já vou fazer um pouquinho diferente. Sempre, tá? Isso é importante. Em web, não importa quanto vocês façam de páginas, coisa e tal, a gente precisa que a página aqui existe a indicação de que a gente está naquela página. Então, precisa ter o título. Tá? Então, isso aqui sempre se repete em relação aos nomes dos títulos. Inevitável, tá? Que tem esse tipo de coisa aqui. Essa aqui fica, esse eu clique aqui, eu tiro aqui. Parte de cima a gente não mexe, parte de baixo a gente não mexe. Então aqui eu vou simular um texto.
E aqui é o texto como se fosse texto de web mesmo, tá? E aí os textos de web a gente pode usar uma fonte pequenininha aqui para vocês, bem de web. Esse texto aqui ele vai nos servir, que eu vou precisar diminuir o espaçamento entre linhas aqui, ó. Normalmente, tá? Esse texto aqui, às vezes, esse espaçamento entre linhas ou é o tamanho da letra um pouquinho mais que a letra, tá? Eu estou usando 14 aqui, eu estou usando 18 para simular que é um texto de verdade, tá? Textinho mesmo explicando a empresa e tudo mais. Lembre-se que a gente pode fazer também, ó, imagens. Elas ultrapassem. Opa, essa aí que não tá dando para abrir. Vou levar para essa minha aqui. Então, essa minha imagem aqui, eu vou colocar ela num espaço que seja equivalente a essas duas aqui, tá? Essas duas colunas. Ou mesclar entre ela e o texto, coisas do gênero ali. Então, tudo vocês vão ter que fazer alguns testes para ver o que vai funcionar. Ah, funcionou legal aqui a imagem. Um texto não funcionou. Então, modifiquem, tentem outras coisas, tá? Mas caso funcione, para testar. Mas aqui, por exemplo, funcionaria direitinho nesse esquema aqui. Deixa eu só mudar o efeito aqui para não dar tanta diferença. Aquele ali ficou melhor mesmo. Tá, então, vai fazendo as partes internas da parte. Terminou essa do sobre nós, muda o meio também de promoções, muda o meio de guitarras, muda o meio de contato. Sempre lembrando, tá, de ir salvando essas telas aqui para ir fazendo as outras. Ó, agora eu vou fazer, sei lá, o contato. As páginas internas elas são bem mais rápidas, tá? As outras. Pra vocês terem uma ideia, assim, é muito, muito, muito mais rápido fazer as partes internas do que fazerem as páginas que são a home. Ó, eu vou utilizar duas. Nome, e-mail seria aqui. E aqui seria a mensagem. Aqui seria o botão de enviar, tá? Eu só dupliquei. Como eu já tenho as minhas linhas guias, vocês estão vendo que é bem facilzinho
fazer os esqueminha aqui para ficar rápido de fazer. Como eu estou usando poucas cores também não tá tão complicado assim. E de repente fica aqui. Nome, eu tinha falado e-mail. E o contato. Vocês viram assim que eu consegui fazer um layout básico, claro, não fiz muito trabalhado, mas já não ficou horrivelmente feio, obviamente que eu poderia trabalhar mais algumas coisas, por exemplo, tratar de detalhamentos aqui, ó. Tem o traçado, né? Bem, ó. Então dá para ir testando de coisinhas assim, ó, para ver o que funcionaria bem, o que não funcionaria, para ver o que ficaria legal, o que não ficaria. Mas basicamente é isso que vocês vão fazer, tá? Até inicial e mais 3, 4 telinhas aqui das internas, sempre aproveitando a mesma estrutura, tá? Então eu tenho aqui, fiz rápido, 3 PSDs. Esse processo assim da gente fazer para web é rápido, porque ele já tem esses grids aqui, a gente já consegue atualizar. Tem um outro esquema também que tem uma imagem, tá? Que é um grid tipo esse aqui de 12 colunas, ó, que também a gente pode utilizar para fazer o nosso site, tá? Que também serve de parâmetro. Esses grids de 12 colunas, eles são fáceis também de trabalhar, tá? Mas vocês viram aqui que o meu grid, ele não deu muita diferença, tá? Quando eu dividi em três, porque eu também estava levando em conta isso aqui. A única diferença é que se eu utilizasse o grid de 12 colunas aqui, a minha margem ela iria começar aqui, tá? E terminar aqui, ó. Então ia mudar um pouquinho a minha divisão, ó. 4 colunas, eu posso botar 4 colunas e uma aqui. Não ia dar grandes diferenças no meu layout, tá? Se vocês prestarem bem atenção, como eu dividi em 3 partes, eu já estava imaginando essa questão dessa quantidade de colunas aí. Se vocês quiserem utilizar esse grid de 12 colunas aqui que eu estou colocando, vocês podem dar uma opacidade nele e usar ele como parâmetro também. Isso aqui ele é interessante, tá? Quando a gente tem bastante elementos pequenininhos, que daí tu consegue usar ele como referência aqui, ó, para fazer as divisões. Eu vou te colocar aqui menos opacidade para vocês verem. Eu vou colocar esse aqui em cima, tá? Porque daí, ó, eu começo a pensar na divisão desses serizinhos aqui, ó, de acordo com aquelas colunas ali. Aqui 4, 4, tá? Então, se eu for levar em consideração essas colunas aqui, o tamanho dele seria aqui, vejo que ocupou mais ou menos um módulo de quando eu estava usando antes. Então, não é complicado, tá? Então, o nosso primeiro projeto real vai ser isso. Vocês vão escolher uma empresa
que exista para fazer ou um redesenho de site ou um site novo, caso, por exemplo, uma ONG que não tem, a gente acha bastante informações que não tem, e fazer um layout com 3, 4 telas, assim, para a gente ter uma noção de identidade visual bem interessante, tá bom? É bem tranquilo, não é nada complicado. Vocês viram que eu não usei efeitos nenhum, é muito mais composição visual do que efeitos no Photoshop. Vocês conseguindo fazer isso também, depois para se adaptar no XD, consegue fazer a parte funcional, né, dos templates, também é bem fácil, porque como ele é bem parecido com o Photoshop, fica muito tranquilo de vocês conseguirem. Deixa eu parar a gravação aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me chamar.